Minha noiva enviou uma mensagem fria. Casamento cancelado, espere uma ligação do meu advogado. Respondi calmamente. Como quiser. Depois, silenciosamente, retirei meu nome da nossa solicitação de hipoteca. Em 48 horas, seu advogado estava em pânico, exigindo respostas. Lembro-me do momento exato em que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava na fila de um supermercado, segurando uma cesta cheia de pequenas coisas como lasanha congelada e sacos de lixo perfumados, quando meu telefone vibrou. Olhei para baixo e vi o nome dela. Sabrina. Minha noiva. O amor da minha vida. Ou pelo menos eu pensava. Abri a mensagem casualmente, esperando algo sobre o jantar ou a lista de convidados do casamento. Em vez disso, recebi um soco no estômago com 8 palavras. Casamento cancelado. Espere uma ligação do meu advogado. Era só isso. Sem explicação, sem emoção, nem mesmo pontuação. Além do ponto final, apenas um cancelamento frio e clínico, como se eu fosse um contrato comercial que ela decidiu anular. Fiquei ali, congelado. O caixa teve que me dizer 2 vezes que era minha vez. Paguei mecanicamente pelas compras, dirigi para casa em silêncio e fiquei sentado na entrada por 15 minutos antes mesmo de entrar. Não estava chorando, não estava gritando. Estava quieto. As únicas palavras que enviei de volta para ela foram "como quiser". Eu sabia o que aquela mensagem realmente significava. Não era apenas o casamento que acabara. Era o jeito dela de dizer "não me contate. Meu advogado cuidará de tudo". Eu estava sendo descartado, e ela pensava que tinha todas as cartas. Mas ela esqueceu algo. Algo muito importante. Veja, Sabrina e eu tínhamos acabado de assinar documentos preliminares para solicitar conjuntamente uma hipoteca. Uma bela casa geminada em uma área recém-desenvolvida nos arredores de Seattle. Ela a escolheu. Ela a decorou em sua mente. Ela até disse aos amigos que a casa já era praticamente dela. Mas nada estava finalizado. E mais importante, ainda não estávamos casados. O que significava que eu ainda era tecnicamente um homem livre. Então, antes mesmo de tirar meu casaco naquela noite, abri meu laptop, entrei no portal hipotecário do banco e retirei minha solicitação. Foram 3 cliques. Apenas 3. E com isso, todo o acordo desmoronou como um castelo de cartas. Agora, sei o que você está pensando. Mesquinho demais? Talvez. Mas depois de 2 anos construindo uma vida com ela, depois de todos os sacrifícios que fiz, incluindo desistir de uma oportunidade de trabalho em Chicago para podermos ficar perto da família dela, isso não era apenas questão de mesquinhez. Era questão de dignidade. Ainda assim, não esperava o que aconteceu em seguida. Menos de 48 horas depois, enquanto comia lasanha requentada no meu sofá, meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. 1 minuto depois apareceu uma mensagem. Olá, sou Amanda Weiss, advogada da senhorita Sabrina Holden. Solicitamos urgentemente um retorno referente à sua retirada da hipoteca. Como esta ação pode constituir quebra de contrato ou interferência financeira, por favor, nos contate imediatamente. Eu ri. Solicitam urgentemente, hein? De repente, a advogada dela estava em pânico. Não tão fria e clínica agora, não é? Não retornei a ligação. Em vez disso, esperei e, com certeza, mais ligações vieram. E-mails também, todos com desespero crescente. Eles não esperavam por isso. Sabrina, do seu jeito habitual, deve ter presumido que eu estaria com o coração partido, talvez até implorando. Mas eu não estava. Eu tinha acabado. No dia seguinte, recebi uma ligação de uma amiga mútua, Lauren. Ela soava constrangida. Ei, você realmente se retirou do acordo da casa? Sim. Ok, porque Sabrina está pirando. Aparentemente, ela já encomendou móveis e disse aos pais que eles teriam um quarto de hóspedes. Quase disse. Não é problema meu. Mas mordi a língua. Não queria parecer cruel, embora francamente eu pudesse ter sido. Lauren hesitou antes de acrescentar. Ela disse que você está sendo vingativo, que está fazendo isso para puni-la. Isso me fez dar uma gargalhada. Eu não estava punindo-a. Eu só tinha parado de bancar o tolo. O que Sabrina ainda não sabia, e o que ninguém mais sabia também, era que eu tinha começado a suspeitar de algo semanas antes do término. Havia sinais.
Mensagens tarde da noite de números desconhecidos. Reuniões de trabalho que pareciam estranhamente programadas. Sussurros atrás de portas fechadas. Quando eu entrava no quarto, eu notava. Eu simplesmente não queria acreditar. Mas agora, com tudo desmoronando, sentia que finalmente estava vendo-a claramente. E assim, decidi parar de reagir e começar a observar. Em vez de responder à advogada dela ou tentar salvar algo, fiquei em silêncio. Deixei que entrassem em espiral, deixei que se perguntassem, deixei que se contorcessem. E nesse silêncio, verdades começaram a emergir à superfície. 2 dias depois, recebi uma batida na porta do meu apartamento. Não estava esperando ninguém. Era o pai dela. Eu não tinha visto o Sr. Holden desde que todos jantamos juntos 1 mês antes, quando ele fez um brinde sobre como estava orgulhoso de me receber na família. Agora ele só parecia cansado e talvez um pouco envergonhado. Ele nem mesmo disse olá antes de soltar. O que está acontecendo com a casa? Cruzei os braços e disse: não vou comprar uma casa com alguém que me diz que acabamos por mensagem de texto e envia seu advogado para falar comigo. Você está aqui como representante dela? Seus olhos baixaram. Não, estou aqui porque ela não nos conta nada. Em 1 minuto, ela diz que o casamento está cancelado. No próximo, ela está gritando sobre faturas de móveis e consultas de crédito. Só quero entender o que está acontecendo. Por 1 segundo, considerei contar tudo a ele, mas não o fiz. Apenas disse. Ela terminou. Respeitei isso. Ela pode lidar com as consequências. Ele assentiu lentamente, depois murmurou algo como: eu disse a ela para não fazer isso, e saiu. Assisti-o partir, e uma estranha calma se estabeleceu sobre mim. Mas a história não havia terminado. Nem perto. Porque o que eu não percebi na época era que Sabrina não só tinha me pego de surpresa. Ela estava planejando algo. Algo calculado. E eu estava prestes a descobrir exatamente por que ela realmente queria tanto aquela casa. A primeira rachadura real na superfície veio de alguém com quem eu não falava há meses. O primo de Sabrina, Eric. Nunca fomos próximos, mas compartilhamos cervejas em algumas funções familiares e nos unimos por sermos ambos estranhos em seu círculo social fechado. Ele me mandou uma mensagem direta do nada. Ei, cara, sinto muito pelo que aconteceu. Não sabia como estava bagunçado até agora. Só queria dizer que você se livrou de uma bala. Olhei para a mensagem por muito tempo antes de responder. Agradeço. O que você quer dizer, porém? A resposta de Eric foi instantânea. Provavelmente não deveria dizer mais. Apenas pergunte a ela sobre Spencer. O nome não me soou familiar a princípio. Era comum o suficiente. Eu tinha conhecido alguns Spencer através das festas de trabalho dela. Talvez alguns naquelas terríveis degustações de vinho de fim de semana para as quais ela costumava me arrastar. Mas nenhum se destacava. Não respondi. Não precisava. Algo sobre a maneira como Eric o expressou, curto, cauteloso, como se estivesse mergulhando o pé em águas perigosas, me disse tudo o que eu precisava saber. Este não era apenas um nome. Spencer estava conectado à razão pela qual ela cancelou o casamento. E eu tinha uma ideia bem clara de que tipo de conexão era essa. Voltei e abri o Instagram dela. A maioria de suas postagens agora eram privadas, mas uma coisa chamou minha atenção. Sua lista de fotos marcadas. Havia uma de uma festa de noivado de um amigo algumas semanas atrás, no mesmo fim de semana em que ela afirmou estar doente e ficar em casa. Ela não estava na foto, mas Spencer estava. Braço em volta da cintura dela. Próximo. Íntimo. Meu estômago revirou. Então, enquanto eu estava sentado no sofá esquentando sopa no micro-ondas e tomando decisões finais sobre azulejos para a cozinha, ela estava posando com algum cara pelas minhas costas e fingindo ter gripe. Foi então que parei de me sentir magoado e comecei a sentir algo mais. Focado. Eu não queria apenas sair. Eu queria sair limpo. Sem laços, sem dívidas, sem impressões digitais deixadas para trás. Primeiro, contatei diretamente a empresa de hipotecas e me certifiquei de que minha retirada fosse permanente. Também encaminhei a eles uma cópia da mensagem de término dela. Eles me disseram extraoficialmente que a advogada dela já havia ligado 2 vezes tentando me readicionar à solicitação. Tarde demais. Então fiz algo que não fazia desde antes de ficarmos noivos.
Liguei para Elliot, meu antigo colega de quarto da faculdade e agora advogado imobiliário em Chicago. Ele havia me oferecido um emprego um ano atrás, que recusei porque Sabrina insistiu que construíssemos raízes perto da família dela. Tá gostando do vídeo? Então dá essa força, deixa seu like, segue o canal e ativa as notificações. Sua interação ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim. Disse a ele que estava de volta ao mercado. Ele riu e disse: já era hora. Agendamos uma videochamada para segunda-feira, e ainda nem uma palavra de Sabrina. Esse era o estilo dela. Nunca confrontar diretamente. Sempre através de camadas, advogados, amigos, pressão. Mas eu não estava mais jogando o jogo dela, ou pelo menos pensava. Era domingo de manhã quando a próxima bomba caiu. Acordei com 32 notificações perdidas. Mensagens de texto, ligações, e-mails, não dela, do meu banco. Aparentemente, uma tentativa havia sido feita na noite anterior para acessar nossa conta poupança conjunta, aquela que abrimos estritamente para despesas do casamento. Eu a tinha financiado com 10 mil reais do meu próprio bônus, dinheiro que concordamos que seria para depósitos de buffet e aluguel. Mas a solicitação foi marcada como suspeita, porque a transação tentou mover tudo para uma conta corrente privada apenas em nome dela. Liguei para o banco imediatamente. Eles congelaram a conta. E enquanto eu estava ao telefone com eles, tentando entender o que diabos estava acontecendo, meu e-mail tocou com uma nova mensagem. Assunto: urgente. Referente aos fundos do casamento. Era de Amanda Weiss, a advogada dela, Sr. Fisher. Minha cliente está preocupada com os fundos retidos na conta poupança conjunta para o seu casamento agora cancelado. Como ela fez vários pagamentos nesta conta, ela acredita que tem direito a reclamar uma parte. Isso era uma mentira. Ela não pagou 1 centavo naquela conta. Eu tinha registros. Cada depósito veio de mim. Ela mantinha seu dinheiro separado para flexibilidade, sempre dizia. Mas agora que tudo tinha acabado, ela queria me roubar cegamente e chamar isso de empate. Não respondi. Em vez disso, liguei para Elliot novamente. Ele disse: você tem um rastro de papel cada dólar, então você está bem. Mas deixe-me dizer algo. Cara, se ela está desesperada o suficiente para tentar isso, ela não acabou. E ele estava certo. Naquela noite, recebi uma mensagem de voz da própria Sabrina. A primeira comunicação direta desde sua infame mensagem de texto. Sua voz estava trêmula, emocional. Quase como se ela quisesse soar quebrada. Ei, eu não queria que fosse assim. Eu só... entrei em pânico, ok? As coisas ficaram complicadas e eu não sabia como falar com você sobre isso. Por favor, não pense que eu estava tentando te machucar. Reproduzi 2 vezes. Depois apaguei. Sem resposta. Porque aqui está a coisa. Uma vez que você mostra a alguém que não tem medo de ir embora, eles ficam com medo. E Sabrina estava acostumada a controlar. Ela não estava acostumada a se alguém virando o roteiro sobre ela. Segunda-feira chegou. Assinei a nova oferta de emprego da firma de Elliot. Remoto para começar, pacote de realocação incluído. Se eu escolhesse me mudar, estava oficialmente de volta no comando da minha vida. Mas terça-feira foi quando o fio final se desenrolou. Recebi outra ligação de Lauren. De novo. Sua voz estava tensa, como se ela tivesse estado chorando. Você deveria saber, Sabrina está grávida. Congelei. Ela está dizendo a todos que é seu. Senti meu coração parar. Mas Spencer tem ficado na casa dela todas as noites desde o término. As pessoas estão começando a falar. Minha voz estava calma. Ela disse de quanto tempo está. 8 semanas, supostamente. Fiz as contas. 8 semanas atrás, Sabrina estava em uma limpeza e nem me deixava tocá-la. Disse que estava reiniciando seu corpo antes da lua de mel. Essa foi a última vez que estivemos íntimos. 9 semanas atrás. Mal. O que significava que havia uma chance real de a criança não ser minha. Mas ela já estava preparando o terreno para me prender, para me amarrar a ela com algo permanente, para possivelmente reivindicar paternidade, talvez até pensão alimentícia. Tudo isso enquanto eu desaparecia da sua futura hipoteca. E a pior parte, eu sabia exatamente o que ela ia fazer em seguida. Mal dormi depois da ligação de Lauren. Fiquei lá no escuro, tentando juntar todas as peças. O momento, o motivo, a verdadeira razão pela qual ela terminou comigo por mensagem de texto em vez de pessoalmente. Porque era isso, não era? Não. Uma estratégia.
não um término. Sabrina não deixou de me amar. Ela estava planejando sua rota de fuga e controlando a narrativa antes que eu tivesse chance de falar. E agora ela estava alegando estar grávida do meu filho. Exceto que não podia ser meu. As datas não batiam. Não tínhamos dormido juntos por semanas. Até então, ela tinha estado distante, fria, até mesmo condescendente. Ela chamou esse período de desintoxicação pré-casamento. Disse que queria estar pura para nossa noite de núpcias. Eu não tinha motivos para questionar. Na época, pensei que ela era apenas excêntrica assim. Mas agora estava claro. Ela me mantinha à distância porque já sabia que tinha cometido um erro. Ou pior, que havia cruzado uma linha que não podia desfazer. E Spencer? Ele não era apenas um caso. Ele era a verdadeira razão. Na manhã seguinte, sua advogada enviou o e-mail novamente, desta vez mais agressiva, dadas as circunstâncias atuais. Minha cliente está considerando ações legais relacionadas ao abandono financeiro e angústia emocional. Ela também me pediu para notificá-lo formalmente sobre sua gravidez e suas supostas responsabilidades parentais. Supostas. Essa palavra me gelou. Eles estavam tentando me apressar, me encurralar, me forçar a uma posição onde eu respondesse emocionalmente ou cometesse um erro que pudessem explorar no tribunal. Mas não entrei em pânico. Joguei de forma inteligente. Contatei Elliot novamente e contei tudo a ele. A suposta gravidez, as questões de paternidade, as ameaças financeiras. Ele me disse para sair na frente, fazer o primeiro movimento legal. Você precisa de um rastro de papel que prove que ela está manipulando a situação. Então eu fiz. Naquele dia, contratei uma advogada local especializada em direito familiar e financeiro. Seu nome era Sherry Levin, e ela era perspicaz, até fria. Mas era isso que eu precisava. Ela redigiu uma carta formal e a enviou para a advogada de Sabrina na manhã seguinte. Dizia em termos legais que eu negava a paternidade até que um teste de DNA verificado pudesse ser realizado. Eu não contribuiria financeira ou emocionalmente até a confirmação biológica. Qualquer tentativa de acessar contas conjuntas ou me retratar como emocionalmente abusivo seria considerada difamação e enfrentada com contraprocesso. Ela até incluiu uma cláusula exigindo divulgação financeira completa dos ativos atuais de Sabrina, caso Sabrina tentasse afirmar que eu devia dinheiro a ela pela compra da casa agora cancelada. Eu não estava mais segurando os golpes. Menos de 2 horas depois que esse e-mail foi enviado, meu telefone tocou novamente. Desta vez, Sabrina não deixou uma mensagem de voz. Ela ligou de novo e de novo, 6 vezes em uma tarde. Não atendi. Mas Sherry recebeu uma ligação de Amanda, a advogada dela, naquela noite. Ela disse que Sabrina estava angustiada e se sentia emboscada, que deveríamos ter lidado com as coisas em particular, que estávamos escalando um assunto pessoal para um público. Ao que Sherry respondeu, ela o tornou público quando introduziu assessoria jurídica e ameaçou ação financeira. Meu cliente está simplesmente respondendo. Gostaria de poder dizer que não sentia nada, mas a verdade é que sentia tudo. Raiva, tristeza, arrependimento. Principalmente, arrependimento. Não porque tínhamos acabado, mas porque ignorei todos os sinais de alerta que levaram a isso. Como ela se recusou a combinar finanças até o casamento. Ou como ela sempre controlava o calendário social. Ou como toda vez que eu trazia à tona acordos pré-nupciais, ela ria e dizia: "Você não confia em mim?" Mas a pior parte, acho que uma parte de mim ainda queria acreditar que isso não era real, que talvez ela estivesse com medo, que talvez Spencer fosse apenas um erro e ela estivesse tentando consertar as coisas. Mas a realidade tem uma maneira de te dar um soco na cara quando você não está olhando. E esse soco veio 2 noites depois do próprio Spencer. Era por volta das 10 da noite, eu estava sozinho em casa, assistindo TV, quando recebi uma mensagem no Facebook de um perfil que não reconheci. Sem foto de perfil, apenas um primeiro nome: Spencer. A mensagem dizia: "Devemos conversar. Não quero fazer parte de qualquer jogo que ela esteja jogando." Olhei para isso por muito tempo. Minhas mãos estavam tremendo. Finalmente digitei de volta. "Fale", ele respondeu. "Ela me disse que vocês dois já tinham terminado. Ela disse que o casamento foi cancelado meses atrás e você estava apenas ajudando-a a conseguir uma casa. Por culpa." Meu sangue ferveu.
Estávamos noivos até o dia em que ela me enviou mensagem de texto de que tinha acabado. Aquele dia, não antes. Ele ficou quieto por uns 10 minutos. Então disse: ela disse que você bateu nela. Senti o chão cair sob meus pés. O quê? Sim, foi isso que ela me disse. Que ela tinha medo de você. Que você tinha problemas de raiva e costumava quebrar coisas quando estava com raiva. Sentei ali, atordoado. Nunca coloquei a mão em Sabrina. Nunca levantei a voz de forma ameaçadora. O pior que tivemos foram discussões sobre tempo. Como ela sempre colocava seus amigos em primeiro lugar e agendava nosso relacionamento como uma reunião. Mas violência física, nunca. Nem perto. Você acredita nisso? Perguntei. Ele demorou um tempo para responder. Então, não mais. Liguei para Sherry na manhã seguinte e contei tudo a ela. Ela imediatamente apresentou um contra-relatório protetor, basicamente uma defesa legal preventiva caso Sabrina tentasse fabricar qualquer alegação de abuso para ganhar simpatia no tribunal. Isso estava ficando mais sombrio do que eu jamais imaginei. Mas o e-mail final que chegou na sexta-feira recebia um e-mail do credor hipotecário. Não apenas uma atualização genérica, um pedido de desculpas pessoal. Eles haviam sido contatados novamente por Amanda Wise, perguntando se havia alguma maneira de prosseguir com o empréstimo para a casa sem mim. Sabrina havia tentado falsificar um documento revisado, alegando que eu havia me retirado voluntariamente sem expectativa financeira. O banco sinalizou isso instantaneamente porque eu não tinha assinado nada. Ela havia forjado meu nome. Encaminhei o e-mail para Sherry. Ela ficou em silêncio por 10 minutos. Então ligou e disse: isso é fraude. Podemos levar isso à polícia. Eu não queria isso. Ainda não. Só queria que acabasse. Mas parte de mim sabia que isso não havia acabado porque Sabrina estava desmoronando e desesperada. As pessoas não caem silenciosamente. A semana que se seguiu parecia um borrão. Todos os dias havia um novo desenvolvimento, uma nova crise que Sabrina e sua advogada tentavam provocar. Era exaustivo, mas ao mesmo tempo, era satisfatório ver quão rapidamente ela estava perdendo o controle de tudo. Quanto mais ela tentava manipular a situação, mais se expunha. Recebi outra ligação de Lauren. Desta vez, sua voz estava em pânico. Ela estava praticamente sussurrando enquanto falava. Você não vai acreditar, mas Sabrina, ela está dizendo a todos que sofreu um aborto espontâneo. Meu estômago afundou. O quê? Não quis gritar, mas simplesmente saiu quando ela postou sobre isso ontem à noite. E agora todos estão enviando suas condolências. Ela está dizendo às pessoas que perdeu o bebê logo após o término. Fiquei imóvel, absorvendo suas palavras. A pura audácia disso me deixou atordoado. Ela estava usando o aborto espontâneo como uma forma de suavizar a traição, de ganhar simpatia e controlar a narrativa, pintando-se como a vítima. Era esse o movimento? Eu não sabia se ela estava mentindo ou dizendo a verdade, mas sabia de uma coisa com certeza. Sabrina estava perdendo o controle. Ela estava se debatendo por qualquer maneira de voltar ao banco do motorista desta história, e agora estava usando um falso aborto espontâneo como sua fuga. Não demorou muito até que Amanda, sua advogada, contatasse Sherry novamente. Desta vez o tom era diferente. Em vez de agir agressivamente, tentaram soar conciliadoras. Entendemos que as coisas escalaram além do que antecipamos. Sabrina está lidando com alguns problemas pessoais e queremos evitar qualquer conflito adicional. Sherry não lhes deu folga. Ela lembrou-as da tentativa de falsificação de Sabrina com a hipoteca e disse-lhes em termos inequívocos que se Sabrina continuasse por esse caminho, haveria mais do que apenas uma disputa financeira. Não tenho medo de escalar isso, disse Sherry firmemente. Vamos processar criminalmente se necessário. Não pude deixar de sentir uma estranha sensação de satisfação. Sabrina havia puxado tantos cordões nos bastidores, mas agora as cartas estavam na mesa, e eu não estava recuando. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Naquela sexta-feira, recebi uma ligação do banco. Não era apenas sobre a hipoteca. Era sobre os documentos fraudulentos que Sabrina havia apresentado. Eles haviam contatado as autoridades, e o assunto estava agora sob investigação. Sabrina havia cruzado uma linha, e não se tratava mais apenas de um noivado rompido. Tratava-se de atividade criminosa. Encaminhei o e-mail e os detalhes para Sherry. Ela imediatamente marcou uma reunião com o escritório do promotor. À medida que os dias passavam,
as tentativas de Sabrina de salvar sua imagem só pioravam as coisas. Suas postagens nas redes sociais tornaram-se mais erráticas. Selfies chorando, mensagens vagas sobre ser incompreendida e referências vagas a como algumas pessoas só querem destruir tudo de bom em sua vida. Ela passou de ser a mulher confiante e privilegiada que eu uma vez amei para uma mulher desmoronando nas costuras, tentando desesperadamente se agarrar a qualquer coisa que pudesse. Não respondi. Me recusei a me envolver. Não era mais apenas sobre o dinheiro ou a casa. Era sobre o fato de que Sabrina pensava que podia controlar tudo. Até mesmo eu. Ela pensou que podia me humilhar e sair ilesa. Mas a verdade era que eu era quem tinha estado no controle o tempo todo. Eu não precisava descer ao nível dela. Não precisava prolongar a feiura. Só precisava me manter firme. A ligação telefônica que mudou tudo chegou numa quarta-feira. Era o pai de Sabrina novamente. Mas desta vez seu tom era diferente. Não era o tom frio e formal de um pai que tentava mediar. Desta vez, ele soava como um homem que finalmente tinha visto através das mentiras de sua filha. "Preciso me desculpar", ele disse. "Eu estava errado sobre tudo. Deveria ter sabido que algo estava errado. Sabrina, ela tem mentido para todos nós. Era difícil até mesmo compreender o que eu estava ouvindo. Eu tinha passado anos tentando ganhar a aprovação deste homem, tentando provar que era bom o suficiente para sua filha, só para perceber agora que eu era apenas mais um peão no jogo de Sabrina. Ele me contou tudo. Como Sabrina tinha estado se encontrando às escondidas com Spencer muito antes do nosso noivado terminar. Como ela havia fabricado as histórias da gravidez e do aborto espontâneo para manipular as pessoas ao seu redor. Como ela até pediu dinheiro emprestado aos pais para tentar manter a farsa. O tempo todo, eu estava bancando o tolo. "Sinto muito", ele repetiu. "Farei tudo o que puder para consertar as coisas. Vamos resolver isso." Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria enfurecido com ele por não ver antes, por permitir Sabrina. Mas outra parte de mim, a parte que estava começando a aceitar a verdade, sabia que nada poderia mudar o passado. Nada poderia tirar a dor ou a traição. Mas o que eu podia fazer, o que eu finalmente podia fazer, era seguir em frente. Completamente. Bloqueei o número dela. Apaguei tudo relacionado a ela da minha vida, das redes sociais a mensagens de texto antigas. Até devolvi algumas das coisas dela, aquelas que eu sabia que ela mais sentiria falta, e as deixei na casa dos pais dela. Ela tentou entrar em contato mais algumas vezes, mas àquela altura eu estava tão longe da pessoa que tinha sido, da vida que tinha construído ao redor dela, que simplesmente não me importava mais. E essa foi a parte mais difícil de todas. Perceber que não importa o quanto eu a amei uma vez, a mulher que eu pensava que ela era nunca existiu realmente. Ela sempre esteve jogando um jogo, e eu era apenas uma das peças. 1 ano se passou desde aquele pesadelo. A vida de Sabrina é uma bagunça. Pelo que sei, não me importa o suficiente para ficar de olho nela. Quanto a mim, segui em frente. Estou reconstruindo. Comprei um novo lugar, um que é todo meu. A hipoteca está em meu nome, e pela primeira vez em muito tempo, me sinto livre. Mas nunca esquecerei a lição que aprendi com tudo isso. Não deixe a manipulação de outra pessoa definir sua vida. Eu fui um tolo, mas não serei novamente. Gostou do relato? Deixe nos comentários sua opinião, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.